Oi pessoal, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo, né? Voltando com mais um vídeo aqui no canal. É, Peço desculpas a vocês, tá? Por demorar tanto por repostar vídeos aqui novamente. Eu tive que resolver algumas coisas, né? Questão de trabalho, tudo, então eu tive que ter outros focos. Mas agora, voltando em definitivo, esse ano de 2021, eu vou tentar postar com mais frequência, tá? Pelo menos aí 3 vídeos por semana para vocês, tá bom? E voltar com o carro-chefe, né, do canal, que é One Piece, a obra que eu mais amo e tudo mais. É, Só lembrando também que para quem curte Gintama, né, já fiz alguns vídeos aqui. Eu também terei mais vídeos aí de Gintama, tá? Em breve será lançado. Eu não garanto, mas talvez na quinta-feira, tá? Mas não é certeza. Mas enfim, galera. Prosseguindo aqui, iremos falar sobre o arco West Blue, né? Primeiro arco aí de One Piece, o que iniciou tudo, né? O Romance Dawn, né? Que é onde é apresentado o nosso querido Chapéu de Palha, onde nos é apresentado o mundo de One Piece. E a gente vai relembrar como que foi tudo isso, né? Vai ser uma série aqui no canal, né? Contando sobre o arco West Blue. Não vai ser só relembrando sobre a história do arco, mas também algumas coisas que a gente tem que discutir, né? Como por exemplo, alguns personagens que a galera nem lembra mais, né? Mas que foram os primeiros vilões, né? Como por exemplo o Capitão Kuro, Don Krieg, o Arlong, né? Que mais pra frente foi até relembrado, mas a gente ainda tem que explorar mais algumas coisinhas dentro dessa saga que, querendo ou não, galera, tem muita coisa para se discutir. Mas enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Força de um Saiyajin não tem limite. Pois é, né, pessoal? Nada melhor do que a gente relembrar essa obra maravilhosa chamada One Piece. Quantas vezes que a gente já não reviu, né? Pelo menos eu, né? Revi o anime aí 3 vezes. Já li o mangá também diversas vezes. Cara, é ótimo demais. E é isso que vai ser o foco desse vídeo, né? A gente relembrar. Pra quem tá acompanhando assim só pra tentar ver spoilers, né, sobre o que acontece no East Blue, quem ainda não viu One Piece, tá assistindo pela primeira vez, eu recomendo nem assistir, cara. Vai ter essa experiência de acompanhar essa obra, explorar o que que acontece, tá? Aqui é realmente só pra quem já acompanhou, né, e quer relembrar assim, né, pelo menos por esse vídeo mais simples, né? É, de uma maneira mais resumida assim, né, pra gente ficar relembrando mesmo de algumas coisas importantes, né, que aconteceu pelo menos nesse primeiro arco aí do West Blue. E tudo começou numa pequena vila, né? Vila Fuchsia, a origem do Luffy, onde ele conheceu o Shanks, a pessoa que influenciou ele na pirataria, né? Onde podemos dizer que o Luffy herdou a determinação de ser o rei dos piratas, né? Após ele ver o sacrifício que o Shanks fez, né? Ao sacrificar o seu braço para salvar o Luffy e assim apostando na nova geração, né? E então o Luffy embarca depois de ter essa inspiração do Shanks, né, que foi um grande pirata. Ele queria alcançar, né, ter esse feito, um dia desafiar o Shanks. E então ele saiu com o objetivo de reunir pelo menos aí 10 companheiros na sua aventura. E logo de encontro temos o encontro dele com o Kobe, né? O Kobe, que mais pra frente vira uma pessoa muito importante também dentro da história de One Piece. Ele teve de certa forma uma ajuda do Luffy, né? Uma inspiração que o Luffy passou para ele. Antes ele, né, a gente lembrando aí agora, o Kobe era um fracote, né? Muito medroso, não tinha coragem, determinação para fazer o que tinha que ser feito. E o Luffy foi lá e deu um empurrãozinho e ele conseguiu desafiar aí a Álvida, né? Que era uma pirata comum, né? Aquela pirata mesmo malvada, que não liga muito para seus subordinados. E então o Luffy dá a coragem necessária para ele fugir da Álvida, né? O Luffy golpeia
Álvida. E então os dois partem juntos. E então temos um encontro com Roronoa Zoro. O Luffy, que estava atrás de mais companheiros para sua tripulação, né, ouviu dizer de um certo caçador de piratas, Roronoa Zoro, que havia feito uma aposta, né, com o Rei Melpo, que mais para frente acabou se tornando aí um marinheiro, né, muito amigo aí do Kobe, mas nessa época ele era um tremendo de um FDP, né, diga-se de passagem. Mas enfim, o Luffy chega, conhece o Zoro, que tinha acabado de conhecer uma menininha, né, que estava oferecendo comida para ele, e ele gentilmente aceitou após o FDP do Real pisar no arroz que a menina tinha feito para ele, no bolinho de arroz, né, e mesmo assim ele aceita comer, pede pro Luffy pegar para ele no chão, e isso mostra o quão bondoso, entre aspas, assim, né, o Zoro por trás de toda aquela carcaça séria, uma pessoa que nunca ri e tudo mais. O Zoro é um personagem muito da hora, né? Tanto que eu nem concordo quando dizem que ele é um personagem sem desenvolvimento, de forma alguma. O Zoro teve muito desenvolvimento durante a obra, e no Ace Blue mesmo explora bastante isso, né? E então temos o passado do Senhor Espadachim, né? Que é onde ele conheceu a Kuina, né? Teve um envolvimento ali no passado, onde ele saía para desafiar dojos, né? Ele acabou entrando num dojo e ele acabou sendo derrotado diversas vezes, né? A gente relembrando aí. E infelizmente ele teve o choque da perda da Kuina, né? A pessoa que tinha feito ele herdar a determinação de ser o espadachim mais forte. Infelizmente ele acabou perdendo a Kuina. E sim, galera, a Kuina morreu mesmo, tá? Várias teorias aí, né? Não canso de falar sobre isso. A Kuina tá viva. Antes era a Tachi, né, que era a Kuina, mas hoje em dia a gente tem dúvida nenhuma disso, que realmente, galera, a Kuina está morta. Muito difícil o Oda querer voltar com essa história, né? Mas enfim, continuando aqui, voltando pro presente, após esse rápido flashback do Zoro, a gente tem aí o Luffy indo resgatar o Roronoa, né? Depois de saber que eles não pretendiam cumprir a promessa, né? Que era o Zoro resistir lá por quantos dias, até ele provar que ele realmente conseguiria resistir, né? E ele não machucaria mais ninguém, tudo mais, do pessoal lá da vila, esses marinheiros corruptos, né? Mas aí temos o Morgans, né? Que era o chefão de tudo lá, o pai do Rei Melpo, um marinheiro muito ganancioso, né? Tá nem aí, só quer saber da imagem dele. A gente tem o Luffy indo lá resgatando as espadas e destruindo a estátua dele, uma cena bem hilária. E então ele dá as espadas pro Roronoa, bem no momento em que ele ia ser morto, né? E então temos aí o primeiro embate dele com o Luffy juntos, eles derrotando o Morgans, e o Zoro, apesar de primeiro momento essa absurda ideia de se juntar um pirata, ele achou o Luffy interessante, e lá surgiu uma das maiores amizades dos animes, né, galera? Luffy e Zoro. E então, né, a gente tem o confronto aí do Luffy e Zoro juntos, enfrentando o Morgans e o Rei Melpo. Eles conseguem derrotar o Morgans e o Rei Melpo, né? Então o Luffy e o Zoro partem juntos, né? O Zoro fica até surpreendido por ele ser o primeiro tripulante, né? E eles vão embarcando juntos num simples barco ali. O Luffy deixa o Kobe, né? A gente tem até uma despedida bonita ali entre os dois, né? O Luffy ainda fingindo ser um pirata ali na frente dos marinheiros para não atrapalhar o Kobe, né? E é muito bonito ali a gente ver esse finalzinho, o Kobe se alistando para a marinha e futuramente aí os dois se encontrando junto. Mas já falando da próxima ilha, né? Que é onde eles encontram o cachorrinho Xoxô, né? Que história muito bonitinha, esperando o dono dele já há dias, né? Mas enfim, voltando um pouquinho para trás, a gente tem o Luffy chegando de maneira mais aleatória possível, né? Nessa ilha, né? Depois do chapéu de palha dele ter subido, ele ter ido buscar e acabado preso no bico de um passarinho, né? Por incrível que pareça.
Mas enfim, depois desse momento cômico, a gente tem o encontro dele com a nossa queridíssima Nami. A Nami ele já fingindo que ele era o capitão dela. E ironicamente, né, o destino depois mostrou que ela virou justamente a subordinada do Luffy. E depois de ser capturado, né, teve encontro ali com o Bug, o palhaço, que estava nessa ilha aí, né, meio que dominando ela, né, infernizando Bug, né, velho, nosso querido Bug, né, God Bug, né, o grande Bug. Quem será que ganha, hein? Bug ou God Usopp? Fica essa questão no ar, né, mas enfim, voltando aqui um pouco. A gente tem esse encontro dele com o Bug, né? A Nami ele fingindo que o Luffy estava capturando os tesouros, né? Depois ela não ter conseguido escapar. E então o Bug queria uma prova de lealdade, né? Essa, entre aspas, traição, né? Da tripulante com o capitão. Então ele fala pra jogar o Bug Dummy no Luffy, né? Que era um canhão lá e acender. Só que quando tava pra acender a pólvora, né? Ela foi lá e apagou com as próprias mãos. Depois de ver ali o diálogo dele com o Bug, né? Que ele não tinha esse medo de morrer e tudo mais. Ela meio que se apegou ali ao Luffy, né? Temporariamente. E é muito bonito isso. O Luffy até se surpreende ao ver isso, né? A determinação que ela teve. O Zoro aparece lá para ajudar o Luffy, né? Mas ele acaba sendo ferido mortalmente por conta da fruta do Bug, né? Que todo pensando que ele tinha sido cortado facilmente, quando na verdade ele tem a fruta da separação, né? E não adianta cortar, pode cortar ele quantas vezes quiser, ele vai ser somente picadinho e voltar à forma original. E então a Bug Dummy acaba explodindo ali sem querer, aí acaba acontecendo esse acidente, né? Eles acabam se separando. Então finalmente temos um encontro entre o Luffy e o Jojo, né? Um simples cãozinho, né? Que estava lá parado numa loja de ração, esperando seu dono, que infelizmente nunca vai aparecer, né? Após o prefeito aparecer lá e contar toda a história do Jojo, né? Que a gente já sabe que é até inspiração, né? Numa história real mesmo que aconteceu no Japão, né? Tem até uma estátua de um cãozinho lá também, né? Que representa isso. O Oda se inspirou para fazer essa história do Jojo. E não tem como a gente se apegar a essa história bonita, né? Mas infelizmente começa a aparecer os subordinados ali do Bug, né? Aparece primeiro o Kabage. Não, desculpa não. Primeiro aparece o Moji, né? Depois que consequentemente vai aparecer o Kabage. Mas o Moji aparece lá primeiro. Infelizmente acaba destruindo, né? A casinha do cãozinho lá. O Luffy escapa e fica furioso com isso, porque ele meio que se apegou à história do Jojo, né, e tudo mais. Cara, é muito, dá muita raiva. Quando eu vi a primeira vez isso, velho, nossa, foi muito bom ver aquele soco que ele deu naquele Moji, velho. Nossa senhora, tava precisando, viu? Então depois aparece o Kabage, né, e temos a luta dele com o Zoro, né, Kabage o acrobata. Galera, curiosidade, tá? De fato aqui, só pra falar pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas os primeiros rascunhos que o Oda desenhou, né, o Zoro, inicialmente no roteiro o Zoro seria do bando do Bug, né? Só essa curiosidade pra vocês verem como que seria isso, né, cara? Mas enfim, voltando aqui, temos o confronto do Zoro com o Kabage, né? O Zoro muito ferido aí, com muita dificuldade conseguiu aí derrotar o Kabage, né, com um golpe mortal. Depois voltou a dominar, né, de boa, como se tivesse acontecido nada. Aí temos um embate entre o Luffy e o Bug, né, e a gente tem a surpresa aí do Bug revelando que conhecia o Shanks, né, que o Shanks é o responsável por ele ter comido um Akuma no Mi, né, depois de ter assustado o Bug, né. E, mano, nossa, é muito engraçado a relação do Bug e do Shanks, velho. Nossa senhora, cara. E acaba acontecendo esse acidente, né? E ele tem muita raiva do Shanks por conta disso. Ele acaba fazendo uma coisa que deixa o Luffy muito furioso, que rasgando o chapéu de palha, né? Com a garra dele, com as garras dele ali, né? Que ele acaba soltando ali no braço, com o braço, né? E então a gente tem um embate final entre eles. O Luffy acaba vencendo no final das contas, né? E então a gente já parte para a próxima ilha, que é onde eles encontram
nosso querido Usopp. Mas antes deles partirem para a ilha do Usopp, né, pro arco do Usopp, a gente tem aí a Nami fazendo um acordo ali com o Luffy, né, para entrar temporariamente para a tripulação dele. Mas a gente já sabe muito bem que o Luffy, ele, a partir daquele momento, já considerou a Nami como companheira definitiva, né? Mais pra frente ela realmente entra, né, no Alan Park, mas isso é para outra história, né, em outro vídeo. Voltando aqui, né, pro arco do Usopp, eles chegam lá no pequeno vilarejo, né, vilarejo onde o Usopp sempre fica inventando as mentiras deles, né, pro pessoal dali, os moradores, que os piratas estão chegando, né. Isso é devido ao trauma, que não diria trauma, né, mas costume que ele pegou, né, de infância, dele sempre querer esperar o pai dele chegar, né, voltar do mundo da pirataria, né, que é o Usopp, né, que abandonou o filho para se tornar um pirata, simplesmente isso. E a mãe, por incrível que pareça, ela apoiou isso, né, e tudo mais. Ela até admira ele preferir a determinação dele de ser pirata do que ficar com a família, né. Bom, eu não acho isso maravilhoso, né, mas enfim, tem essa causa aí dele, e o Usopp se inspira nisso, né, quer ser um grande pirata. Ele funda ali uns piratinhos de mentira, né, que é os piratas Usopp, com 3 criancinhas ali, né, o Ninja, o Tamanegi e o Billman, e os 3 então formam os piratas Usopp, né. O Usopp sempre vai ali, né, numa casa rica, né, que tem a Kaia, uma garotinha que é rica, né, mas infelizmente os pais morreram e ela sempre muito doente, né, e muito cercada ali de segurança, né, de um muro bem alto também, mas o Usopp sempre chega lá para alegrar ela, né, contar as histórias mentirosas dele, né, e ela sempre gostava disso, sempre alegrava o dia dela. Mas infelizmente, né, a gente tem o vilão desse arco também, né, que é o Clarador, Capitão Kuro, que é um personagem que eu sempre achei interessante, galera. A galera não fala muito dele, né, porque posteriormente apareceu vários vilões muito mais da hora, né, como o Crocodile, o Enel, Rob Lucy, etc, né, e tipo, ninguém nunca, né, deu muita bola para esses vilões do East Blue, até por eles terem sido derrotados pro Luffy ali no início de carreira pirata, né. Mas enfim, eu acho o personagem muito interessante, né. Um dia eu gostaria que ele fosse mais explorado, sinceramente. Eu gostei dele, cara, eu gostei. É um personagem interessante, né, mas enfim. A gente sabe ali que ele está armando por trás do plano, né, para o assassinato da Kaia. E então chega o Luffy ali na ilha, né, para aportar, para tentar em busca aí de um navio, né, de verdade. E então ele acaba aportando nessa ilha. O Usopp vê e pensa que é a invasão pirata do Capitão Bug, né, porque tá a Jolly Roger ali do barco que o Luffy está junto com o Zoro e a Nami, né. E então ele chama os piratas Usopp pra ir lá e fingir que tem não sei quantos mil seguidores, né. O Luffy acaba caindo na balela do Usopp, mas a Nami, ela não cai nisso. Mas enfim, tudo no fim dá certo. O Luffy acaba reconhecendo o Usopp, né, que o Usopp sempre falava bastante dele, né, lá no bar da Kuina. E então os dois acabam se tornando ali, conversando, né, se tornando mais amigos e tudo mais. Ele vê que o Luffy é uma grande pessoa, que é um pirata de verdade, e ele acha isso impressionante. Mas voltando aqui pro enredo dessa parte do Usopp, após o Usopp ficar chocado ao descobrir que o Clarador tinha um plano, né, para assassinato da Kaia, depois dele ter ido lá e ter tido uma certa intriga com o Clarador, né, e ele descobriu que na verdade é o Capitão Kuro, né, dos piratas Kuro. Ele tenta avisar a Kaia, mas infelizmente ela não acredita nele, né, devido ela não acreditar, porque pra Kaia o Clarador é uma pessoa que sempre cuidou muito bem dela. E do nada o Usopp falar que ele quer assassinar ela e ficar com a herança, né. Mas enfim, depois de tudo se desenvolver, né, chega ali o Django, né, que é o subordinado direto do Kuro, os dois tramando ali e tudo mais. O Luffy e o Usopp acabam ouvindo toda essa conversa. Então a gente tem o andar aí, né. Então finalmente chega o dia
do assassinato da Kaia, mas felizmente no final dá errado para eles. Temos ali o confronto do Luffy com o Kuro. O Luffy acaba derrotando o Kuro, né, no fim das contas, e tudo fica bem. A Kaia e o Usopp se resolvem. Galera, é até impressionante também, porque também tem o confronto do Zoro com os irmãos Yaba, né, o bando do Kuro. Cara, eu sempre achei aqueles irmãos muito fortes, sabe? E também tem uma curiosidade aqui também, uma curiosidade não, na verdade é uma curiosidade minha mesmo, que é a habilidade do Django, né, de hipnotizar. Cara, eu sempre achei uma habilidade interessante, né, mas eu acho que ela é bem limitada, né, não sei. Assim, funciona no Luffy, né, o Luffy não é nenhum random, mas não sei se é porque o Luffy é meio tapadão das coisas, né, e acaba sendo hipnotizado, ou o Oda quis usar isso como forma de humor mesmo, né. Mas cara, imagine se isso funcionar em personagens fortes assim, né, como o Luffy. Não sei, cara, ele hipnotizar e aquela pessoa que não é tão forte ficar mais forte. Por exemplo, funcionaria no Usopp, que é tão forte assim fisicamente, ele hipnotizar lá por certo determinado, funcionaria? Só uma curiosidade minha mesmo, né. Temos o desfecho do arco. O Luffy consegue um navio, né, a Kaia acaba dando um navio para ele, né, e se intitulando de Mary, né, o famoso navio, o barco querido, Going Mary. Infelizmente a gente sabe que ele vai ter um limite ali, mas antes, né, então a gente momento aí do Usopp sendo convidado a entrar pro bando, né, tudo uma coisa bonita ali acontecendo. Então a gente tem o nosso terceiro tripulante, né, não tô contando com o Luffy, né, já que ele é o capitão. Terceiro tripulante a entrar aí pro bando de chapéu de palha, o Usopp. Então a gente vai ter consequentemente o arco do Baratie, que é onde o nosso querido Sanji entra. Bom galera, mas por hoje é só, tá? Eu agradeço muito para quem acompanhou esse vídeo até o fim. Deixa o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Para acompanhar mais vídeos aí também. Ative as notificações do vídeo, tá? Não se esqueça, galera, ative as notificações, tá bom? E é basicamente isso. Essa foi a primeira parte, tá? Do East Blue. A próxima vai ser aí contando o arco do Baratie, o Arlong Park, e por último Loguetal, né? Pra gente encerrar essa parte do East Blue. E é basicamente isso, tá galera? Agradeço bastante mesmo novamente por vocês terem acompanhado até aqui. Comentem o que vocês já acharam do vídeo, tá bom? E é isso galera, até o próximo vídeo, valeu!